Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje vamos começar aqui uma série de 2 vídeos com os temas, tá? Uma retrospectiva aí dos temas que marcaram o ano de 2024 aqui nas reflexões do nosso canal aqui do YouTube, beleza? Então antes eu já deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá aqui, né? Saiu tem mais ou menos um mês e pouco aí. Tá? O Litoral Altura, você ganha 2 marcadores de livro, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap tá na descrição do vídeo. E também o meu livro de poemas, tá? Que tem mais de um ano aí que está publicado, tá? Eu também não consigo vender aqui por culpa desses animais, mas mantenho aqui, tá, a divulgação do livro. Quem quiser entrar em contato também, adquirir só o livro de poemas, só o romance, os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Então, vocês devem ter reparado que eu não fiz vídeos aí para o Natal, né? Tentei descansar um pouco aqui a despeito dessa covardia interminável que eu sigo aturando aqui. E, na verdade, passei o Natal sozinho, mais uma vez por culpa desses bandidos nojentos que eu sigo aturando aí, vomitando ódio, destruindo a minha vida praticamente inteira. Rede de contatos, amigos, projetos, enfim, tempo, paz... saúde física, enfim, é um negócio inacreditável, uma gente asquerosamente lixo, né? E, enfim, de qualquer maneira, estão usando até polícia para me coagir aqui, uma gente inacreditavelmente covarde, e eu sigo tentando salvar alguma coisa aqui, né, para ver se eu consigo sobreviver a esses animais, tá, e seguir a minha vida aí. Então eu passei mais uma vez sozinho aqui, enfim, né, graças a esses bandidos. E de qualquer maneira decidi descansar um pouco aqui e tal, enfim, né, para poder até me preparar aí, porque de repente vai ter coisa pior aí nos próximos meses, porque é uma gentinha que é lixo puro, né, é fábrica de bosta sistemática, tá? Mas espero que vocês tenham aí, né, a galera aqui que assiste os vídeos do canal, que não são do chiqueiro desse bandido, que tenham aí tido um bom Natal, que tenham tido um Natal com certeza melhor que o meu, né, com certeza foi. E, enfim, e que, bom, é isso, né? E um outro aviso também, talvez, se eu não conseguir me livrar desses bandidos assim o mais rápido possível aqui, talvez seja o último vídeo que eu faço aqui de Natal, de retrospectiva, porque, enfim, né? Talvez eu perca tudo de novo aqui por culpa desses animais, tá? Mas enfim, continuo torcendo aqui que um milagre aconteça para me salvar desse inferno e eu possa seguir minha vida e meus projetos e recuperar pelo menos as amizades que sobraram aí, né, do lixo que essa gente tem feito contra mim. Bom, então vamos lá, os temas que marcaram o ano 2024 no canal do outro lado de cá, que é o nosso aqui, né? E eu vou fazer 2 vídeos, tá? Um com os temas de janeiro a junho, e aí passo aqui também uns livros e tal, enfim, né, umas fontes aqui para vocês. E depois de julho até dezembro, tá? Os últimos temas aqui que a gente trabalhou esse mês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, já começando aqui, já, né, falando sobre o 8 de janeiro, né? Obviamente que o 8 de janeiro foi, né, a gente fez um ano, né, agora em 2024, no dia 8 de janeiro de 2024, fizemos um ano daquela bizarrice lá, né, aquela galera, né, aqueles bolsominions bizarros que destruíram o Congresso Nacional, destruíram o Palácio do Planalto e destruíram também o STF. Agora, de qualquer maneira, eles deram foi uma mão na roda aquilo, ainda que tenha sido bizarro, né, totalmente deplorável aquilo, inquestionável, enfim, incriminável, etc e tal, né, tem muitos que estão presos, né, até hoje aí, mas do ponto de vista simbólico, aquilo ali foi um ganho fantástico para o Lula, para o governo Lula especialmente, porque os bolsominions deram ali uma arma na mão do Lula, para ele poder, enfim, dialetizar as chantagens sistemáticas do Congresso, Banco Central e etc e tal, né? Então ele pôde produzir talvez muito mais do que ele poderia se não tivesse acontecido aquilo, né? Então segue aqui a dica, né, esse livro aqui, 8/1, A Rebelião dos Manés, ou Esquerda e Direita nos Espelhos de Brasília, tá? Esse livro aqui eu não li ainda, mas está aqui na lista dos próximos livros para ler, tá? E faz uma referência a esse fato bizarro lá, e que ao mesmo tempo, eu já falei aqui também, já fiz vídeo aqui, né, falando que para mim poderia ser inclusive aí digamos, né, uma data de reinauguração do Brasil. Talvez eu escreva alguma coisa no futuro sobre isso, se eu conseguir me livrar desse inferno que eu sigo vivendo aqui, tá, e tudo mais. Bom, no dia 9 de janeiro, um dia depois, eu fiz um vídeo aqui falando sobre uma questão levantada pelo Vladimir Safatli, tá?
na qual ele disse que a extrema-direita era a única força de ruptura no mundo atual, e eu ponderei ali algumas percepções diferentes que eu tenho aí nesse assunto e tal, e aí falei da questão da reflexividade negativa da direita brasileira, que eu acho importante também de ponderar. Falei também da questão da ideia de simulacro do Jean Baudrillard, que ajuda bastante aí a entender uma parcela significativa desse patriotismo do Paraguai aí do Bolsonaro e tal, tá? E também, obviamente, aquilo que se sustenta do complexo vira-lata do Nelson Rodrigues nesse contexto aí, ou complexo Double Doodle, como eu tenho desenvolvido aqui, tá? Tudo isso para mostrar que, na verdade, do meu ponto de vista, não existe nenhuma força de ruptura na direita brasileira, enfim, né, nem na direita neoliberal e nem na direita bolsonarista, né? O que eles são, na verdade, quando eles se colocam contra o sistema, né, esse tal sistema que está ali figurando na superfície da retórica deles é o próprio Brasil, né? Se a gente pensar bem aí, eles são contra o próprio país, né, na verdade. Fazem o possível para destruir qualquer projeto nacional de desenvolvimento, fazem o possível para poder chantagear e sabotar qualquer projeto que amplie ali, né, uma ideia mais ampla, né, de país, com diminuição das desigualdades, diminuição da fome. Estão nem aí para isso, eles só pensam em dinheiro e em si próprios, né? Enfim, então quer dizer, como é que a gente pode entender esse tipo de comportamento a partir da ideia de ruptura? A ruptura que eles querem é com o próprio país, né? Esse é o ponto. É uma coisa meio autofágica, né? Bastante autofágica, e não é à toa que eles destruíram o Congresso Nacional e xingando os deputados ali que eram a favor do Bolsonaro, né? Quer dizer, chegam às raias da estupidez, né? Bom, depois fiz vídeo também falando sobre aquela coisa fiz 2 vídeos, né, sobre isso nos dias 15 e 16 de janeiro, falando sobre a questão do Celtinha do Boulos, comunista de iPhone e a esquerda caviar, né? Que são esses rótulos perversinhos da direita brasileira e ao mesmo tempo idiotas, né? E aí por isso eu criei lá a expressão direita tic-teco, né? Que é a direita que se refere à esquerda dessa maneira, né? Ou seja, porque isso é uma leitura anticomplexa e perversinha, né? Além de calcada numa certa posição do idiota da subjetividade, né? E aí lembrando também aqui o Nelson Rodrigues, ele fala aqui do idiota da objetividade, né? Numa crônica na qual ele cita o Sobrenatural de Almeida, tá? E aí eu criei essa expressão do idiota da subjetividade, que é o neoliberal brasileiro, essa gente que acredita que, né, porque você é de esquerda, né, você não pode ter um iPhone, etc e tal, tá? Bom, que mais? Deixa eu ver aqui, vou botar os livros aqui para cá para ir. Depois teve uma notícia de que o Brasil tem mais igrejas que escolas e hospitais, né, num censo do IBGE, isso também é bizarro, né, enfim, né, um dado aí muito sinistro, no dia 3 de fevereiro. Depois, no dia 6 de fevereiro, a notícia de que a Apple lançou um óculos interativo de realidade mista, né, e aí eu fiz um vídeo para explicar isso e tal, para refletir essa questão, e deixo aqui também a dica do livro do Carlo Rovelli, A Realidade Não É o que Parece, né? Tá? E tem outras referências aí também, que também são ricas, aí, que poderiam ajudar a pensar isso aí. O que mais? Depois, no dia 7 de fevereiro, um vídeo, né, sobre também uma outra informação bizarra também que saiu aí, que o Brasil usa mais agrotóxicos do que os Estados Unidos e a China juntos, né? Um negócio impressionante isso realmente. E aí depois, no dia 12, né, de fevereiro de 2024, eu fiz um vídeo para falar sobre os 215 anos de nascimento do Charles Darwin, né? Tá aqui o Origem das Espécies, tá? Clássico aí do Charles Darwin. Eu li esse livro quando era adolescente, né? Então um livro sensacional aí. E aqui também tem a autobiografia do Charles Darwin nessa edição aqui da Contraponto, tá? Bem legal aí também, vale muito a pena. Ele fala que também, dentre outras coisas, da viagem dele no T.S. Beagle, né, que foi o navio lá que deu a volta embaixo na Patagônia e tal, depois subiu até as Galápagos, e ele passou no Brasil também, tem lá um contexto dele visitando o Brasil, tá? Bom, aí depois fiz um vídeo no dia 22 de fevereiro para falar do conceito de vira-lata puro sangue, foi um conceito que eu criei aqui, tá, uma das reflexões do canal, especialmente no dia em que morreu aquele mercenário brasileiro lá na Ucrânia, né, com um chapeuzinho dos Estados Unidos, dizendo USA, patético, assim, né, patético, mas enfim.
o conceito de vira-lata puro sangue, tá? E aí tem aqui, ó, né, a ideia do complexo vira-lata do Nelson Rodrigues, para poder ajudar a refletir isso aí também, tá? Porque o vira-lata puro sangue é justamente, esse puro sangue é justamente para poder tentar fazer uma multiplicidade com um, né? É uma lógica múltipla e unificada ao mesmo tempo, né? E não a gente ficar só no múltiplo, porque invariavelmente todas as discussões ou posicionamentos no Brasil que ficam presos no múltiplo, no fundo eles estão negando sempre uma parte dessa multiplicidade ou negando a própria unificação, né? Quando é o caso dos idiotas líquidos ou ingênuos líquidos, tá? E muitos dos neoidentitários, especialmente os neoidentitários LGBT, ou em alguma medida ali, né? Porque como eles vivenciam essa lógica do múltiplo de maneira muito mais, digamos, né, cotidiana, fica difícil para eles entender a necessidade de articular essa lógica da unificação na discussão nacional. E aí eles ficam ali negando Portugal, e enfim, né? E isso que a gente já discutiu aí em vários vídeos do canal, tá? Nos dias 24 e 25 de fevereiro eu falei do racismo reverso de Israel em relação à Palestina, também é muito evidente isso, né? Estão até hoje lá matando gente lá, e já estão inclusive ampliando a guerra para o Líbano, para o Irã, já jogaram bomba, né, no Irã e tal, na Síria e tudo mais, né? No dia 28 de fevereiro eu fiz um vídeo falando sobre o encontro bizarro e patético do Javier Milei com o Donald Trump, foi lá bater nas costas do Trump, dizer I love you, né? Ou enfim, I love não, mas dizer lá o carajo e maga e etc e tal, e enfim, né, e o Trump lá dizer Estado mínimo, e o Trump é verdade, com certeza, fica defendendo o Estado mínimo lá mesmo, é isso aí mesmo, entendeu? Quanto mínimo for lá, mais a gente está ganhando aqui, né? Esse é o ponto. Então o Javier Milei, fiz vídeo também falando sobre o analfabetismo dele, um analfabeto político assim nítido, né? Bom, e aí no dia 11, aliás, no dia 29 de fevereiro, eu fiz um vídeo explicando por que eu sou ateu. Tá aqui né, uma dica para vocês aqui, esse livro aqui do André Dispoli Cancian, Ateísmo e Liberdade, tá? Então, quer dizer, essa questão do ateísmo aí, e também tem esse livro aqui, que eu não li ainda, mas que está na lista aqui, né, dos próximos, que é Deus, um Delírio, tá? Do Richard Dawkins, também, que fala sobre o ateísmo aí, é um autor importante da divulgação científica, etc e tal, tá? Então, pessoal, o que mais? E aí fiz 2 vídeos nos dias 2 e 3 de março para falar dos livros do José Miguel Wisnik, tá? Então tá aqui o Veneno Remédio, livro sobre futebol, tá? Todos eles sensacionais, né? Livro sobre futebol aqui do Wisnik, esse livro aqui que se chama Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, que fala sobre a relação do Carlos Drummond de Andrade com a Vale do Rio Doce, e a mineração lá, né, corrosiva lá em Minas Gerais, etc e tal, tá? E esse livro também aqui, brilhante dele, sobre música, tá? O som e o sentido, tá? Uma outra história das músicas, tá? Um livro genial também do Wisnik. Fiz 2 vídeos aqui, tá? Sobre esses trabalhos dele aqui. O que mais, pessoal? Depois, no dia 12 de março, falei sobre a discussão do problema da comunicação na esquerda, que foi uma questão levantada pelo Felipe Neto, e eu fiz esse vídeo aqui no dia 12 de março, e depois, na segunda metade do ano, eu fiz mais uns 2 ou 3 vídeos sobre isso, que eu vou referir amanhã, tá? Na lista de amanhã, tá bom? Que mais? Tá aqui, ó. No dia 13 de março eu fiz um vídeo, né? E se o conceito de luta de classes esconder o nosso verdadeiro problema, né? Tá aqui o Marx, né, o Manifesto Comunista, que ele discute aqui a questão da luta de classes, e talvez a gente precise acessar aí discussões até anteriores ao Marx para poder entender a história do Brasil, os problemas que a gente passa aqui até hoje, etc e tal, tá? No dia 14 de março fiz um vídeo falando sobre esse filmaço aqui, né, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, o Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, tá? Grande filme, e enfim, filme excelente mesmo, tá? E aí eu fiz um vídeo, né, para falar sobre ele, falei ali, fiz umas reflexões sobre o filme e tudo mais, tá? Depois, no dia 18 de março, fiz um vídeo ponderando por que não faz sentido dizer que o mundo é capitalista, né? Tá? Depois, o que mais aqui? No dia 20 de março, um vídeo sobre os 10 anos da farsa da Operação Lava Jato, tá? Tá aqui, né, esse livro aqui muito bacana, organizado pelo Antônio Alonso Júnior, tá?
Então segue a Operação Lava Jato, aquela farsa bizarra lá, né, que destruiu a economia brasileira, prenderam o Lula sem crime, né, e, enfim, toda aquela nojeira que a gente viveu envolvendo aí, protagonizada por Dallagnol, Moro e essa gentalha, né. Bom, depois apareceram os mandantes do assassinato da Marielle, né, os irmãos Brazão, no dia 27 de março, tá, importante aí também. Depois fiz um vídeo falando sobre um Twitter do general Mourão contra o Lula, falando da Amazônia, Macron e tal, e aí levantei a questão do ponto cego do bolsonarismo, né, que é essa coisa do Mourão questionar, né, a soberania brasileira e ao mesmo tempo fazer parte de um governo entreguista, né, conectado com o neoliberalismo Paulo Guedes. Quer dizer, isso naquele momento eu chamei de ponto cego, e depois eu passaria a figurar isso como uma obra aberta, escancarada do bolsonarismo, tá? Depois fiz 3 vídeos nos dias 30 de março e 1º e 2º de abril, falando sobre os 60 anos do golpe militar de 64, tá? Também fica aqui a dica desse livro aqui, O Brasil de João Goulart, um projeto de nação organizado pelo Oswaldo Munteal, tá? Ótimo livro aí também. Depois, no dia 2 de abril, Por que não existe um MST nos Estados Unidos? Falamos sobre a reforma agrária estadunidense, século XIX, etc. e tal, que a gente não fez até hoje aqui porque eles ficam impedindo, né? Via direita brasileira. Depois, a polícia do Equador invadiu a Embaixada do México, tá? Lá no Equador, obviamente, né? Para sequestrar o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, tá? Que é uma figura ligada ao Rafael Correa. Foi o cara de esquerda que melhorou o país lá, e a direita do Equador é tipo a direita brasileira, né? Golpista e tal, e enfim, né? Invadiram uma embaixada, aquela coisa que a Inglaterra não fez, a direita do Equador fez, né? Invadiu a Embaixada do México, sequestrou o cara, tá? E prendeu ele, né? Enfim, que mais aqui? Vamos lá então. Depois eu fiz 2 vídeos para falar da educação para o próximo golpe, tá? Em 5 tópicos, nos dias 10 e 11 de abril, porque vão tentar dar um golpe de novo, com certeza, né? A direita brasileira é isso, né? Eles talvez aí estejam um pouco light aí, né? Porque eles estão controlando o Banco Central, estão controlando ali, né? Tem lei das estatais, estão controlando uma série de coisas no orçamento e tal. Então, agora vai passar um tempo, daqui a pouco começa a dar golpe de novo, começa a armar golpe de novo, tá? E de certa forma, essas variações do dólar já são meio que golpe, né? Eles já estão ali articulando golpe, só nisso aí já é golpe, né? Já é nitidamente um movimento golpista. No dia 14 e no dia 15 aqui aliás, no dia 15, né? 14 e 15 de abril, falei da ideia de vocação, do gênio e do autor, né? Então deixo a dica aqui de alguns livros, tá? O Benjamin está aqui, Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, fala da ideia de gênio, né? Do romantismo. Esse livro aqui do Pedro Duarte também, Estilo, Tempo, Romantismo e Estética Moderna, ele fala também da questão do gênio, né? No romantismo alemão. E tem essa discussão do autor aqui também, tá? Esse livro aqui do Roger Chartier, que é um autor. A morte do autor do Roland Barthes, está aqui no Rumor da Língua, tá? E o autor como gesto, que é um texto muito legal aqui do Agamben, nesse livro bem legal dele aqui, tá? E essa discussão e todos esses autores aqui, eles são citados de maneira direta ou indireta no meu romance, tá? E essa discussão do autor aparece lá também, tá? No meu romance. E aí depois fiz um vídeo no dia 18 de abril para falar dos 150 anos do impressionismo francês, né? E aí, enfim, né? Monet, Renoir, aquela galera toda que depois foi desembocar lá no Cézanne, no Van Gogh e tudo mais. Então, quer dizer, surgiu em 1874 e fiz um vídeo no dia 18 de abril para falar sobre isso. E aí deixo essa dica aqui, tá? Tem outros livros aqui que eu não li ainda, mas esse aqui eu já li, tá? O Impressionismo do Maurice Serrolat, tá? Um livro bem legal aí também. E fizemos então 150 anos aí do impressionismo, que é um dos movimentos mais importantes da história da arte aí, tá? Esse ano, né? Depois fiz um vídeo para falar da ideia de Idiota da Aldeia, do Humberto Eco, né? E aí, nesse vídeo aqui que eu articulei, que eu modifiquei ali sutilmente a ideia do ponto cego bolsonarista para a ideia da obra aberta escancarada, né? Então, Humberto Eco, o Idiota da Aldeia e o bolsonarismo como obra de arte, né? Que aí eu comecei a desenhar essa ideia do bolsonarismo como obra aberta e escancarada. Foi no dia 21 de abril, tá? Então fica a dica aqui também desses livros aqui que eu usei nesse vídeo, tá? O Obra Aberta aqui do Humberto Eco, o conto, né? O Tema do Traidor e do Herói do Jorge Luiz Borges, está aqui, ó, tá?
conto sensacional aí do Borges. O Carta Roubada do Edgar Allan Poe, que eu vou fazer até um vídeo articulando isso aqui também com, enfim, a questão de Portugal e tudo mais, tá? Falei também desse romance aqui, o Elogio da Mentira, da Patrícia Mello, tá? Nesse mesmo vídeo. E também sobre esse conto aqui do Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Imperador, beleza? Então essa foi mais uma questão aí, levantada aí nos vídeos aqui do canal, tá? Depois fiz um vídeo no dia 27 de abril para falar sobre uma questão lá que surgiu em Portugal. Portugal quer reparar o Brasil pela escravidão, né? O presidente de Portugal, meu xará lá, o Marcelo Rebelo de Sousa, levantou a questão de, né, pedir desculpas ao Brasil, que é uma atitude extremamente nobre dele, e que a gente deveria aproveitar para discutir isso aqui de maneira mais ampla, né? Enfim, a despeito do Congresso asqueroso que a gente tem lá hoje, né? E o cenário bizarro que a gente está vivendo. Mas enfim, de qualquer maneira a gente tem que levantar essas questões independente disso, tá? Depois, nos dias 30 de abril, 1º e 2 de maio, fiz 3 vídeos para falar sobre o Lobão, que decidiu abandonar a política, né? E aí discutir umas questões ali ligadas ao rock, a relação do rock com a política e tudo mais, enfim, né? Muita coisa bacana naqueles vídeos ali também. E sobre as opiniões também do Lobão, porque foi uma entrevista que ele deu no Roda Viva, né? E aí eu pesquei lá algumas questões levantadas por ele, alguns comentários sobre música, sobre arte, etc e tal, e sobre política, né? Enfim. Depois fiz 2 vídeos para falar sobre a coleção completa da Agatha Christie nos dias 3 e 4 de maio, tá? Então também está disponível aí, mostrando para vocês, estão aqui, né? Estão nessa pilha aqui, ó. E aí são 88 livros, tem 2 vídeos aqui explicando cada um e tal, título, ano e história, etc e tal, tá? É bem legal, é para quem gosta, tá? O que mais, pessoal? O que mais? Vamos ver aqui, deixa eu ver o tempo. Então, depois no dia 6 de maio eu fiz um vídeo para falar sobre o show da Madonna, né? O show da Madonna resgatou as cores da bandeira brasileira e a identidade nacional, porque se levantou essa questão, muitos neo-identitários, né, que do meu ponto de vista, de maneira nitidamente apressada, se conectam com a Madonna para esperar que a Madonna faça com que a gente resgate as cores da bandeira brasileira. Quer dizer, isso é típico de neo-identitário ingênuo, né? Enfim, discuti essa questão no vídeo lá, né? E falamos um pouco sobre isso. Depois, o show na verdade foi no dia 4, né? E eu fiz o vídeo no dia 6, tá? Depois, no dia 7 de maio, eu falei sobre aí fiz um vídeo sobre o desastre no Rio Grande do Sul, lá, né? Quem são os culpados e tal, Eduardo Leite, Sebastião Melo e tal, que acabou ganhando de novo lá, inacreditavelmente, né? O brasileiro vota mal demais, né? Enfim, especialmente para governador, prefeito, aí, enfim, deputados e vereadores, é um desastre mesmo, né? Depois, né, o Estado fica abaixo d'água de novo, aí não sabe de onde veio, né? Enfim, e depois desse vídeo aqui, eu ainda contei até a metade do ano mais 8 vídeos sobre esse assunto, para discutir questões ligadas às conexões desses desastres com o neoliberalismo, com a ausência de vocação da direita para governar e etc e tal, tá? E também para explicar algumas alternativas feitas na Holanda, na China e tal, para mitigar esse tipo de risco, né? Enfim, do que aconteceu lá, tá? Depois fiz um vídeo para falar sobre novas ideias, sobre 9 ideias, tá, que nasceram aqui no canal do YouTube. Fiz esse vídeo inclusive no dia do meu aniversário, né? E aí, rapidamente aqui, deixa eu ver aqui. Complexo de Poodle, o nacionalismo cosmopolita, o vira-lata puro sangue, que eu citei aqui, né? O protagonismo solidário, a questão de que o mundo é capitalista é uma expressão ingênua, reflexidade negativa, o bolsonarismo como obra de arte escancarada, ou aberta escancarada, o racismo reverso de Israel e o conceito de litoraltura, que virou o título do meu romance, tá? Então todas essas ideias foram, enfim, criadas aqui no canal até aquele dia lá de 9 de maio, né? Depois fiz um vídeo para falar sobre o Scooby-Doo, né? O que o Scooby-Doo faria se tivesse que desmascarar o Bolsonaro no dia 23 de maio. E aí isso articulado com uma questão, né, levantada pelo Carl Sagan aqui nesse livraço aqui, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios, tá? O que mais, pessoal? E aí tá chegando aqui no fim, né? Vamos lá. Falei também
fiz um vídeo para falar sobre o Lula, né, que o Lula acusou o Netanyahu de crime contra a humanidade, aí caíram em cima, teve até Bolsonaro retardado dizendo que tinha que pedir o impeachment do Lula, depois o Tribunal Penal Internacional disse oficialmente que o Netanyahu era um criminoso de guerra e continua sendo até hoje, está lá matando gente até hoje, né? Bom, no dia 26 e 27 de maio fiz um vídeo para falar sobre, nos dois vídeos, né, para falar sobre a pendenga lá entre o Haddad e o Abílio Brunini, né, Brunini patético, né, mas enfim, e aí falamos sobre antropofagia, sobre o homo anti-brasilis bolsonarenses, né, que é essa figura bizarra que a gente está tendo no Brasil aí, e aqui está o livro do Haddad, né, o terceiro excluído, que está aqui na lista para ler também, tá? Mas enfim, o homo anti-brasilis bolsonarenses, que é essa figura que o Abílio Brunini representa muito bem aí, né? Se cair de 4, não levanta mais. Eu duvido que levante, tá? Bom, depois fiz um vídeo para falar sobre esse livro aqui, O Meu Pé de Laranja Lima, tá? Do José Mauro de Vasconcelos, que começou a fazer sucesso lá na China, né? E vendeu mais de 400 mil exemplares na China, então sensacional, e foi o primeiro livro que eu li na vida, então assim, é uma coisa realmente muito bacana de saber aí que o livro está fazendo sucesso lá fora. O vídeo foi no dia 28 de maio, tá? Depois fiz 3 vídeos sobre o PL das fake news, né, o projeto de lei, nos dias 30 de maio, 31 de maio e 1º de junho, tá? E os Minions barraram o projeto de lei, né, porque eles precisam das mentiras para existir. Óbvio, não tem projeto de país, né, são essa reflexividade negativa, né, a ruptura deles é a ruptura com o próprio país, né, por isso que eles precisam de fake news todo dia para existir, né. Enfim, depois fiz 3 vídeos sobre o crescimento, deixa eu ver aqui, está acabando aqui, né, 3 vídeos sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil atual, discutindo a marcha para Jesus, né. Aliás, eu falei das fake news só para deixar aqui, tá, o registro do livro da Lúcia Santaella, tá. Então fiz 3 vídeos para falar do crescimento dos evangélicos, né? Quase 40% do Congresso hoje é de crente, né? Um negócio bizarro isso. Depois o Brasil passou a Itália e virou a 8ª economia do mundo, no dia 6 de junho. Tá? Depois fiz 2 vídeos nos dias 12 e 17 de junho sobre a Muriel Barbery, que é essa escritora aqui do Marrocos. Tá? Então está aqui A Vida dos Elfos, romance dela. Tá? E A Elegância do Ouriço. Eu não li nenhum dos dois, mas estou com eles aqui na lista também para ler, tá? E, bom, e aí ela falou sobre literatura, criatividade, conhecimento, imaginação, diálogo, crise da civilização, uma série de coisas bacanas, e eu fiz 2 vídeos aqui para explicar, para refletir esses temas, né? Depois fiz um vídeo no dia 14 de junho para questionar, né, o que explica o avanço da extrema-direita na Europa. A resposta é fácil, né? O neoliberalismo, né? Discutimos isso lá, tá? E aí segue o livro do Noam Chomsky aqui, tá? O Lucro ou as Pessoas, que é um livraço para entender aí o neoliberalismo no mundo atual, no Brasil também, tá? Depois falei do protagonismo solidário da China contra o protagonismo nocivo dos Estados Unidos no dia 19 de junho. Segue esse livro aqui, tá? Organizado pelo Ricardo Mussi, China Contemporânea, que eu não li ainda, mas enfim, né? Para referir aí essa discussão sobre a China, tá? O que mais, pessoal? Estamos no finalzinho aqui, tá? Acho que vai dar tempo aqui, ó. Vamos lá. Fiz um vídeo para falar dos 80 anos do Chico Buarque no dia 20 de junho, tá? Ele fez aniversário no dia 19, né? Tá aqui, ó, o Chico, sensacional aí, 80 anos do Chico Buarque. Depois 2 vídeos para falar sobre o professor Girafales, né? Um tema lá dos limites da pós-modernidade, futuro da humanidade, a questão de que no futuro todos seremos irmãos, discutir essa questão, né? E nos dias 23 e 25, sobre a quebra de fronteiras também. Então deixo esse livro aqui também do Hugo Royek, Pintura como Ato de Fronteira, como referência desse tema, tá? Foram 2 vídeos bem legais aí de fazer também, tá? E tudo mais, tá, pessoal? E aí, por último, para finalizar, o último tema aqui que vale referir como, enfim, né, uma retrospectiva aqui desse ano de 2024, na primeira metade do ano, né, foi a conquista da liberdade do Julian Assange, né, que aconteceu no dia 25 de junho, e aí eu fiz um vídeo no dia 26 de junho, Julian Assange conquista a liberdade, o mundo que pensa agradece. Ele ficou 14 anos preso, né, enfim, por defender a liberdade de expressão, de opinião, de reflexão, né, e tudo mais, tá? Então é para se comemorar, tá? E tá aqui a referência aqui do Assange, tá? E aí, por último, só para citar aqui, a gente teve
até a metade do ano, né, teve 4 falecimentos, né, que eu também fiz vídeo aqui. O Ziraldo faleceu no dia 6 de abril, e o Silvio Luiz, o Antero Greco e o Apolinho, né, o Washington Rodrigues, faleceram no dia 16 de maio, tá? Então, quer dizer, fiz vídeo aqui sobre isso também, tá? E sobre algumas patuscadas também dos bolsominions e, tá? E outras coisas mais aí. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa primeira retrospectiva, tá, do ano de 2024, de janeiro a junho. E aí amanhã eu volto aqui com vocês para poder trazer a retrospectiva de julho até dezembro. Beleza? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí, tamo junto. Fui!